Eu quero conversar com vocês hoje a respeito da narrativa que consta lá no livro de Daniel, capítulo 4, que é um sonho que o rei Nabucodonosor, em síntese, é um sonho que o rei Nabucodonosor teve e que ninguém do seu reino ali, dos seus assistentes, pôde interpretar. Então, por isso, ele mandou vir à sua presença Daniel, que era um judeu que estava exilado, que foi trazido para o exílio babilônico. E Daniel então conseguiu dizer para o rei o que aquele sonho significava, que não era algo bom, era algo aterrador, era algo chocante, era algo que ia abalar com certeza aquilo que as crenças que o rei Nabucodonosor tinha até então. Eu não vou ler com detalhes para vocês o capítulo 4, apenas algumas perícopes, alguns versículos. Lá no verso 24 do capítulo 4, Daniel diz ao rei assim, depois que o rei narrou o sonho, que está até o 1 do capítulo 4 de Daniel, do verso 1 até o 23. O rei ele narrou a Daniel o sonho. E Daniel começou a interpretar então. No verso 24 do capítulo 4 do livro de Daniel, diz assim: Esta é a interpretação, ó rei, este é o decreto do Altíssimo que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-te-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá quem o quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu depois que tiveres conhecido que o céu domina. Ou seja, havia necessidade do rei Nabucodonosor sentir a onipotência do Criador, que só Deus tem poder acima de todas as criaturas, acima de todos os seres por ele criados, acima do universo. Ele é o único soberano em todo o universo. Então, o rei, ele não entendia isso, o rei Nabucodonosor. E a partir desse sonho, ele vai ter uma experiência que vai mudar o entendimento dele. E Daniel já está adiantando o que ia acontecer com o rei e por que ia acontecer aquilo com o rei. Ou seja, o rei ia perder temporariamente o reino dele. E Daniel está explicando o motivo, por que ele ia perder o reino. Quanto ao que foi dito no verso 26 do capítulo 4 de Daniel, diz assim: Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Ou seja, o centro do universo não deve ser o ser humano. O ser humano não tem que crer nas suas próprias forças. Ele tem que depender da benevolência do Criador e dar glória a Deus, porque tudo que existe foi por ele criado. Ele é o único digno de ser adorado, ser glorificado. Ele é o único ser majestoso. Ninguém há abaixo dele que mereça ser adorado. E isso o rei Nabucodonosor precisava compreender, mas através de uma experiência amarga. No verso 27 do capítulo 4 de Daniel, continua o profeta dizendo assim, Daniel dizendo ao rei: Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades. Ou seja, aqui havia necessidade do rei ter um conserto. Todos nós temos que ter um conserto com Deus. Por termo às iniquidades e aos pecados. Todos nós. Mas aqui Daniel está sendo explícito e claro ao rei. Rei, você tem uma dívida com o Senhor, com o Criador. Você tem que eliminar essa dívida. Põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades. E deixe de praticar iniquidades. Usando de misericórdia. Como é que o rei ia fazer isso? Usando de misericórdia para com os pobres. Deixando de ser arrogante. Deixando de ser um absolutista. Explorando os mais fracos. Aqui ele está dizendo, usando de misericórdia, passando a ter misericórdia, ser bondoso, benevolente com os pobres. E talvez se prolongue a tua tranquilidade. É apenas um conselho de Daniel. Mas o rei não
não utilizou esse conselho. O rei seguiu da seguinte forma. No capítulo 4, verso 28, Daniel diz assim: todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. No verso 29, ao cabo de 12 meses passeando sobre o palácio real da cidade da Babilônia, falou o rei e disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Ou seja, aqui Nabucodonosor está se exaltando. Ele está colocando como um ser supremo. Ele está deixando de glorificar a Deus como havia sido advertido pelo profeta Daniel. Então, Daniel já havia advertido que ele ia perder o reino dele, se ele não mudasse o comportamento dele. Mas isso não adiantou. O rei continuou. Esta é a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder. Ou seja, não é graças ao Senhor, não é com o auxílio de Deus, não é com reverência a Deus que ele está falando aqui. Ele está falando por amor a si próprio, ao seu ego. Com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade. Se colocando na posição de um Deus aqui. No verso 31 do capítulo 4, falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu. Aqui foi Deus que começou a conversar com o rei agora. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o teu reino dos homens, e o dá a quem quer. Ou seja humilde, rei. Por você não ser humilde, por você não ser submisso a Deus, por você não dar crédito a Deus, não glorificar a Deus, essas grandes conquistas que você teve até hoje, você vai perder o teu reino. E vai perder por um tempo para você refletir, para você dar graças a Deus, para você glorificar a Deus e colocar Ele na posição de soberano, e não você. Em síntese, a mensagem lá do capítulo 4, verso 32. E o que aconteceu? No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado de orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como a das aves. No verso 34. Mas ao fim daqueles dias, aqui o próprio Nabucodonosor começa a reconhecer o poder de Deus. Eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo. Glorificou a Deus, reconheceu Deus, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército dos céus, e os moradores da terra não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazeis. Então ele precisou sentir na pele como é uma vida sem a presença de Deus. Como é uma vida do homem sem Deus. E depois ele reconheceu Deus. A partir do momento que ele reconheceu a soberania, a potestade do Altíssimo, que as pessoas não são nada sem Deus, que tudo que temos, os alimentos, a luz solar, o ar, tudo de bom que nos acontece tem a participação de Deus, é pela permissão do Senhor, é pela providência divina. Ele passou a reconhecer isso. Então ele veio entendimento, e bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Aqui então no verso 36, tão logo me tornou a vir o entendimento. Também para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscar os meus conselheiros e os meus grandes foi restabelecido no meu reino, e a mim me ajuntou extraordinária grandeza. No verso 37 conclui Nabucodonosor. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar os que andam na soberba. Então o rei, ele conheceu com base no sofrimento.
ele conheceu a dura realidade que é a vida sem Deus. E que tudo que ele tinha conquistado, ele devia à bondade do Senhor. Ele devia, por isso, ser grato a Deus. Por isso glorificar, por isso agradecer a Deus. Mas ele não fez. Ele achava que tudo dependia das forças dele, do trabalho dele, tudo era graças a ele. Mas então, a partir do momento que ele começou a compreender que tudo vem de Deus, que é bondade, que tudo depende do amor, da bondade do Criador, que nós não somos nada sem Ele, e que todo o reino Ele dá para quem quer e tira de quem quer, a sorte dele começou a mudar. Não é sorte não. Deus restabeleceu como tinha previsto lá para o profeta Daniel, através da interpretação do sonho. Deus restabeleceu o reino dele. A partir do momento que ele glorificou Deus, ele percebeu que os caminhos justos de Deus são justos e podem humilhar aqueles que andam na soberba. Então que nós possamos reconhecer o Senhor, dar reverência a Ele e glorificá-lo, o Senhor como Ele, porque tudo que temos é da misericórdia dEle, não pelos nossos méritos, mas pela misericórdia e bondade dEle e pelo amor dEle. Que possamos utilizar esse exemplo